Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. Hoje a gente vai abordar diversos assuntos. Vamos falar sobre saúde, política, economia, atualidades e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, Da Hora dessa terça-feira está oficialmente começando e aqui na bancada comigo já estão eles que toda terça estão aqui conosco. Primeiro o Gabriel Henrique dividindo meu xará. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fábio? Tudo bem? Você de casa, sejam muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. E vamos lá porque hoje tem muito assunto, né? É isso, como o Gabriel adiantou, nosso convidado especial de toda terça. Tudo bem, Fábio? Bom, Gabriel Henrique, muito assunto, algumas polêmicas, mas debates de extrema importância para a sociedade. Economia, porque o Ceará só fica atrás do Maranhão, entre as maiores porcentagens de meninos e meninas vivendo em uma casa na qual a renda familiar está abaixo da linha da pobreza, atualmente definida por uma renda familiar mínima mensal de R$ 541. Os dados são do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil, feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, com dados referentes aos anos de 2016 a 2022. Em números absolutos, são 901 mil crianças e adolescentes vivendo com privação intermediária de renda e 407 mil com privação extrema de renda, com R$ 220 por mês. É nessa dimensão que se acentuam os contrastes regionais do Brasil. Os 13 estados com as maiores porcentagens de privação extrema do direito à renda são do Norte e do Nordeste. Realmente bem simbólico, né, esse dado? E aí você se depara com um cenário econômico popular completamente desfacelado e que já vem aí numa crescente negativa, né, numa crescente de números voltados para essa degradação humana, a gente pode chamar assim, porque são crianças que estão vivendo abaixo da linha de pobreza, completamente desprovida aí de condições de vida digna. E aí a gente vem para cá e avalia orçamentos públicos, avalia arrecadação federal, estadual e municipal, nas capitais principalmente. E a gente se depara com números astronômicos de dinheiro. E aí vem a famosa pergunta, o que é que falta? Por que a gente se depara com quase 1 milhão de crianças aí abandonadas sem alimentação digna, sem condições de saúde, sem condições de serviços sociais ali oportunos e em tempo hábil? O que é que falta? Falta dinheiro, falta gestão, falta compromisso com a diminuição dos índices de corrupção na coisa pública, ou falta tudo isso, né? Desde 2016 até o presente momento, esses dados são avaliados, são colhidos aí pelas instituições que se debruçam em cima desses estudos, e o que a gente consegue observar é que cada vez mais essa triste realidade vem se fazendo presente no cotidiano social. E isso não precisa ser estudioso não, meu povo, basta percorrer as periferias aqui da cidade de Fortaleza, da região metropolitana, que a gente se depara facilmente com esses fenômenos. Crianças vivendo aí, convivendo, por exemplo, com lixo, convivendo, por exemplo, com esgoto a céu aberto. É uma realidade que o cidadão que nos acompanha na periferia conhece de perto. O cidadão conhece de perto, o cidadão vive isso cotidianamente, né? E é importante que se haja dentro da estrutura do povo, estou falando de povo, estou falando de sociedade,
estou falando de periferia, que exista sim uma cobrança por melhoria da qualidade dessa distribuição de renda. O grande problema desse país é a distribuição de renda, não é a arrecadação falha, não falta serviços ou ideias de serviços públicos, o que falta é a distribuição de renda aceitável, real, onde a base social que está ali localizada nas periferias possam receber condições de vida digna. Né? Repito, condições de vida digna. E isso vem acontecendo de forma degradante, tanto nas capitais como nos municípios. Esses, então, é que sofrem. A população que vive ali nos povoados, nas localidades, essas pessoas sofrem muito com a ausência total do orçamento público, com a ausência total aí dos serviços tão importantes para a manutenção da vida. E aí fica o alerta para as casas legislativas que se empenhem no sentido de cobrar uma melhoria nessa distribuição de renda, que se empenhem no desenvolvimento de fiscalização dos serviços públicos e de uma operacionalização coerente, responsável e objetiva do dinheiro. E não é pouco dinheiro, não. É isso, e há 5 anos, 3 prefeituras cearenses vivem em impasse sem saber se vão conseguir reaver aportes milionários feitos em fundos de investimentos vinculados a empresas Cais Mauá do Brasil S.A., pelo Instituto de Previdências dos Municípios. Ao todo, foram 31,3 milhões da Seguridade Social dos servidores de São Gonçalo do Amarante, Crato e Caucaia, aplicados entre 2015 e 2016. Os fundos vinculados a Cais Mauá do Brasil eram voltados para um projeto de revitalização de um porto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas foram liquidados sem aviso prévio em 2018. Apesar dos investimentos de vários institutos previdenciários municipais do país, as obras no porto nunca foram realizadas. Total irresponsabilidade com a coisa pública, né? A gente acabou de falar da necessidade de se operacionalizar bem os recursos públicos para que gere dignidade às pessoas. E aí, os fundos de previdência municipal, um grande gargalo das gestões que ainda se utilizam desses mecanismos de arrecadação própria para gerar lá na frente a aposentadoria dos colaboradores municipais. Mas o que a gente se depara cotidianamente é com esse tipo de aberração. Dinheiro que seria arrecadado do funcionário para ali cumprir o seu fundo de aposentadoria através da gestão municipal, né? As orientações de aposentadoria do município, os fundos de previdência dos municípios. E aí os gestores começam a aplicar esses fundos em uma série de investimentos sem a menor segurança. Investimentos esses que não vão, em médio e longo prazo, render absolutamente nada. Ou seja, uma total irresponsabilidade com a coisa pública. E essa realidade desses municípios que foram citados aí na matéria, nós podemos encontrar em inúmeros outros municípios no estado do Ceará. Uma total ingerência com a coisa pública, uma total falta de organização e de planejamento com o recurso que é do colaborador, é descontado diretamente no seu salário. E esse desconto é para gerar, na época da sua aposentadoria, a sua segurança. O cidadão trabalha lá não sei quantos anos para poder se aposentar, para poder ter um momento de descanso, de lazer, uma tranquilidade. E aí não tem. Por quê? Porque os gestores fizeram investimentos em situações faraônicas, absurdas, desnecessárias, sem a menor segurança econômica, sem a menor segurança jurídica. E aí quem é que paga a conta? O município. E quem é que paga a conta ao cubo? O colaborador, que tem os seus recursos descontados nos seus salários e que não vão voltar no período de aposentadoria. Então fica aí esse deboche das gestões municipais, a grande maioria ainda pratica esse tipo de coisa, essa falta de respeito, essa falta de compromisso com o cidadão, com o colaborador municipal que dedica quase a sua totalidade de vida a servir aos municípios, a servir aos serviços públicos e no final da vida aí com a aposentadoria se depara com esse tipo de rombo. Então fica a justiça para esclarecer, o Ministério Público aí para investigar essas ações e a sociedade clama por respostas. É isso. E outra notícia que deixa a gente chateado também
é que o calendário de abastecimento da Operação Carro-Pipa de outubro surpreendeu moradores de 20 cidades aqui do Ceará que dependem do programa. Conforme o Comando Militar do Nordeste, foi recebido apenas 44% da verba necessária para o mês de outubro. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, responsável pelos repasses, alega que uma abertura de crédito adicional foi liberada e que a normalidade se dará nas próximas semanas, mas não estima uma data. Sem a água entregue, cerca de 110 mil cearenses podem ficar sem acesso ao recurso. Imagina você não ter acesso a uma coisa básica, que é a água por falta de repasse. Agora você, completando essa sua observação, Gabriel, imagine aí em tempos em que as pessoas se discutem inteligência artificial, Gabriel, se discute aí modernidades, interatividade em tempo real, ainda nos depararmos com carros-pipa no interior. Ainda, sabe, a sociedade dos municípios ainda depender de distribuição de água nesse formato. É inadmissível, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. O Ministério da Integração dizer que vai abrir um crédito adicional para resolver esse problema. Não existe um planejamento financeiro durante a gestão que se atenda a essas necessidades, não existe programas eficazes e reais que venham aí criar outras situações de distribuição de água, como o famoso poço tubular. Lembrar aqui do ano de 2015, quando o governador, hoje ministro da Educação, Camilo Santana, assumiu o governo do estado e nos primeiros momentos acatou uma indicação, um projeto de indicação de autoria de um deputado que eu prestava assessoria e criou o leilão do reverso. O que era isso? A instalação, perfuração e instalação de poços tubulares em caráter emergencial, as pessoas passando sede. Eu cheguei muitas vezes em muitas comunidades, em muitos municípios em que eu não queria pedir água porque eu sabia que aquele copo d'água ia fazer falta para o cidadão e para a família dele, por incrível que pareça. Então, o leilão do reverso naquele primeiro momento atendeu muitas comunidades, foi em caráter emergencial, contratação de empresas que já tinham cadastro positivo junto à Secretaria de Obras e à Sohidra, para exatamente criar os pilotões de perfuração de poços tubulares. Então foi a ação emergencial que funcionou e funcionou muito bem naquele momento. Só que políticas públicas como essa parece que são interrompidas. A gente não sabe por que são interrompidas, mas são. E aí, em pleno 2023, a gente se depara com esse tipo de situação, criar crédito adicional para adquirir, para poder pagar carro-pipa nas comunidades interioranas. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com o cidadão comum. E veja, não dá mais para colocar a culpa em governo passado, não existe isso, existe montantes, existe orçamento aqui para ser trabalhado. Existem os técnicos locados aí nos ministérios para exatamente entender a realidade de cada momento, de cada região do Brasil. Tá? Não existe mais como você colocar a culpa em gestões passadas. É aqui, o momento é esse, o orçamento está aqui. Por que ele não é operacionalizado de maneira coerente, objetiva e que atenda a necessidade do cidadão comum que precisa da água para sobreviver, precisa da água para ali trabalhar a sua agricultura e todos os outros benefícios que a água te permite. Então fica o alerta, fica a nossa indignação aqui como imprensa, no sentido de ainda se deparar com esse tipo de coisa, de se deparar com esse tipo de aberração e de falta de compromisso dos gestores públicos com o cidadão comum, dos gestores públicos com os municípios, que as pessoas estão alocadas nos municípios, elas pertencem aos municípios, e esses municípios precisam ser atendidos nas suas necessidades. E os ministérios e as secretarias precisam caminhar alinhadas, no sentido, primeiro, de tomar conhecimento de onde está faltando o serviço público, de ter esse relatório, de ter esse entendimento e, a partir daí, operacionalizar, a partir daí, criar os mutirões de oferecimento desses serviços públicos, no caso aí da água. A água é vida. Nós temos, por exemplo, no Piauí, o estado vizinho, um lençol freático maravilhoso, mas ainda as pessoas morrem de sede no Piauí, que é a minha terra. No Ceará não é diferente. As pessoas ainda morrem de sede e a gente fura poço tubular e a água vem.
Umas mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas vem a água. Por que não se cria aí um grande mutirão de perfuração de poço tubular, de criação de açudes e todas as situações emergenciais que vão atender o cidadão comum? Nós não podemos aceitar esse tipo de desculpa, nós não podemos aceitar esse tipo de orientação, abertura de crédito, e sabe lá quando esse crédito vai ser disponibilizado. Enquanto isso, o cidadão morre de sede. E a gente está falando desde o começo do programa de recursos necessários, né, para o bem-estar, né? A gente falou de saneamento básico também logo no começo e agora de água. E foca justamente nisso, né, Fábio? Essa distribuição, esse investimento em o que é necessário, né? É saber investir, não falta dinheiro não. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre orçamento público municipal. Não é falta de dinheiro, é direcionamento operacional desse orçamento. É ouvir as bases comunitárias, esses PPAs da vida, essas situações que chamam a população para discutir a operacionalização do dinheiro público, precisa acontecer de uma forma mais eficaz, precisa acontecer de uma forma mais permanente, porque o cidadão que está lá na linha de frente, que está lá na base da sociedade, é ele que sabe onde é que precisa, né, de um orçamento público mais otimizado, mais aperfeiçoado. Essa ligação sociedade, cidadão comum, cidadão da periferia, com a gestão orçamentária precisa ser fortalecida cada vez mais. Lembrando, o governo federal, o governo estadual tem esse tipo de iniciativa como padrão. Tem esse tipo de iniciativa, essa ligação com o povo como meta e como alicerce dos seus conceitos políticos. É preciso sair do papel. É preciso operacionalizar de forma real aquilo que é conceito, aquilo que é defendido ao longo de mais de 30 anos de Partido dos Trabalhadores. Vamos colocar isso na prática. Vamos evidenciar isso na prática. E o governador Eumano de Freitas até que começou bem esse trabalho. Percorreu algumas regiões administrativas do estado do Ceará, discutindo os problemas, discutindo as demandas de cada região administrativa, município por município. Foi até criticado por viajar muito, né? Por utilizar dinheiro público para viajar, mas essa interligação, esse conhecimento em loco dos problemas é importante para que se elabore aí as demandas, para que se elabore aí as estruturas de gestão e o direcionamento dos orçamentos. Agora, repito, é preciso que isso aconteça na prática. Não se admite mais viver carro-pipa nas comunidades, ter carro-pipa nas comunidades, ter criança vivendo abaixo da linha da pobreza, passando fome, passando necessidade. E o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, recebeu na manhã da última quarta-feira o projeto de lei orçamentária anual de 2024, das mãos do secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Executivo, João Marcos Maia. A peça orçamentária traz uma previsão de 13,1 bilhões, o que representa 22,86% a mais do que o deste ano. Quase 14 bilhões o orçamento público na cidade de Fortaleza, tá? Então, veja, é uma cidade muito grande, não resta dúvida, mas que não vive exclusivamente desse orçamento. Não vive exclusivamente desse orçamento, que já é muito grande. Então, veja, o que é interessante? A Câmara recebe a dotação orçamentária, vai ali para suas análises, 22% de aumento, né? E aí um acréscimo de 22% de dinheiro a mais nesse orçamento público municipal para ser operacionalizado no desenvolvimento de saúde, educação, mobilidade urbana. Aquele buracozinho que está lá na sua rua é para ser tapado, é para ser consertado com esse dinheiro aí, meu povo. Com esse dinheirão todo aí que vocês viram. 14 bilhões praticamente. Todas as outras situações referentes ao desenvolvimento de políticas públicas para a sociedade de Fortaleza vem desse dinheiro. Mas, o que é interessante? Não se vive só desse orçamento. A Prefeitura de Fortaleza viabiliza outros orçamentos, viabiliza outras parcerias com o governo federal, deve existir. Com o governo estadual, deve existir. Com o terceiro setor, também. É preciso que exista essa diversificação orçamentária e ter condições de formalizar um caixa público cada vez mais forte, mas também gerir esse orçamento público em simetria com a população.
em diálogo com a sociedade. Então, você que está nos acompanhando aí na Barra do Ceará, na Vila Velha, no Conjunto Ceará, no Bom Jardim, no Bom Sucesso, a gente recebe feedback de quase todos os bairros da cidade de Fortaleza. Se organizem em associações, se organizem em movimentos populares e vamos à Câmara cobrar, vamos à Prefeitura cobrar, vamos apresentar sugestões para o dimensionamento e para a operacionalização desse orçamento. A participação social na condução da coisa pública, do orçamento público, é fundamental. Não adianta a gente ficar só em casa reclamando que o buraco está lá na nossa rua. Não adianta a gente ficar reclamando que não tem o remédio no posto de saúde ou que a merenda escolar não tem na escola para os alunos. Não adianta a gente ficar em casa reclamando, utilizando as redes sociais também para reclamar. Não, é preciso que se organize, que as comunidades se organizem e procurem os poderes públicos, procurem seu vereador, procurem o próprio prefeito de Fortaleza, José Sarto. Vamos ali, vamos trabalhar, vamos ouvir as comunidades, vamos levar as demandas e as possibilidades de projetos. Isso é o que está faltando na sociedade para que a gente possa sonhar com dias melhores. É isso, e antes da gente ir para o nosso intervalo, Fábio, a gente vai falar que a vice-prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, finalmente tomou posse como prefeita do município após a licença oficial de 120 dias do prefeito José Maria Lucena. Lucena é alvo de ação do Ministério Público do Ceará pelo seu sumiço do município. Há 9 meses, o prefeito, que segundo informações está em tratamento médico, não aparecia para gerir a cidade. O Ministério Público pediu a devolução dos salários recebidos por José Maria Lucena, além de uma multa com os valores somados que chegam a R$ 333 mil. Além disso, segundo uma vereadora, a vice-prefeita assume a prefeitura com débitos que podem chegar a R$ 60 milhões de compromissos não honrados pelo município durante o sumiço do prefeito. Direção, tem tempo ainda do comentário? É isso, pode falar antes do nosso intervalo, Fábio. Isso aí é uma novela antiga. Isso é uma novela antiga, Limoeiro do Norte. A gente acompanha essa triste realidade, esta realidade irresponsável aí de quem faz a gestão pública, ou de quem estava fazendo a gestão pública no município, o Lucena, que vive momentos difíceis na sua saúde pessoal e simplesmente sumiu, né, do paço municipal naquele município. Ou seja, se para quem está no dia a dia gerindo o orçamento do município, conhecendo e vivenciando de perto os problemas, já é difícil administrar, imagine o cidadão doente, né, tentando viver, que é a situação que a gente tem ideia aí, é uma situação crítica dele, tentando sobreviver, e a prefeitura entregue ao nada, entregue ao ghost, a nada. Então a gente vem acompanhando a situação do Limoeiro do Norte, é triste, é uma situação irresponsável, é uma situação que beira ao deboche com o povo de Limoeiro do Norte. Uma cidade bonita, importante do cenário econômico da região, e agora com a prefeita Dilmara, que é uma menina que tem aí características interessantes, que tem história política e que tem vontade de fazer gestão pública otimizada, assume a prefeitura. Eu acho que ela ainda nem tomou conhecimento, Gabriel, do rombo, dos problemas que tem na prefeitura de Limoeiro do Norte, que precisa, primeiro, Dilmara, vai a dica, primeiro uma grande auditoria, suspende os contratos e faça uma grande auditoria no município, tome conhecimento de que serviços estão contratados, veja, tente negociar, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil administrar uma cidade que passou por um calvário aí de quase um ano, com a ausência do prefeito e com a total irresponsabilidade das pessoas que dirigiam essa cidade. E o que é que poderia ter sido feito desde o início, Fábio? O Ministério Público foi acionado por diversas vezes, né? Foi provocado por diversas vezes e ali desenvolveu suas diligências, oficiou o prefeito no sentido de prestar esclarecimentos. A própria Câmara Municipal, agora, por uma questão de bom senso, né, aprovou a licença do prefeito, enfim, todas as ações jurídicas foram tomadas. Agora, a lentidão desse processo é que machuca a sociedade de Limoeiro do Norte e envergonha o municipalismo. A lentidão dos processos de afastamento do prefeito
simplesmente envergonham todo o processo, todo aquele que valoriza, que respeita a bandeira do municipalismo. Esse tipo de coisa não pode acontecer. É importante que exista celeridade nesses processos administrativos e jurídicos para entender as realidades. Porque, veja, 9 meses de ausência do prefeito, o prejuízo é muito grande para as cidades. É isso, agora a gente vai para a nossa primeira pausa, mas fica aí que já o Da Hora dessa terça-feira está de volta. O Da Hora dessa terça-feira está de volta e o presidente da Associação do Ceará, João Porto, encontra-se em Portugal participando de um evento de lançamento do novo Polo Tecnológico de Lisboa, um movimento integrado de ações voltadas para aperfeiçoamento às boas relações comerciais, otimizar métodos de gestão empresarial que tenham como meta o desenvolvimento das instituições e da boa relação com as práticas ambientais e sustentabilidade. A Associação Comercial do Ceará, através de seus diretores e técnicos, vem trabalhando no desenvolvimento das administrações privadas, pautando o bom relacionamento com o meio ambiente e buscando integrar avanços econômicos e sustentabilidade, uma tendência mundial. A Associação Comercial do Ceará, que tem à frente o empresário João Porto, vem promovendo na cidade de Fortaleza debates voltados para aprimorar os métodos de gestão empresarial, associando o debate ambiental. É importante que as empresas tenham esse entendimento, né, da boa cultura da preservação ambiental. A gente vive isso todo dia, o aquecimento global está aí. Todos os dias a gente se depara com um calor absurdo, né? E as questões empresariais, o desenvolvimento dessa pauta ambientalista nas empresas é algo que precisa acontecer. E como bem foi dito na matéria, é uma tendência mundial. Então, a Associação Comercial, a mais antiga do Ceará, a primeira associação de classe do Ceará, através do João Porto, que é o seu presidente, vem promovendo esses debates e esse intercâmbio com outros países, com outras culturas, conhecendo o que se tem de mais importante no mundo e trazendo esses cases para o Ceará, para debates aqui, para a implantação dessas metodologias de gestão e de boa relação com o meio ambiente, para que a gente possa pensar aí em dias melhores, nessa questão ambiental que precisa ser trabalhada, que precisa ser bem desenvolvida pelas empresas. A gente cobra muito do poder público, mas também da iniciativa privada, que precisa conhecer as novas metodologias de uma gestão administrativa bem organizada, mas respeitando questões ambientais. João Porto continua em Portugal, deve estar chegando semana que vem, aí com grandes novidades. Agora a gente vai falar de inovação, porque essa proposta aqui é curiosa, mas boa, porque segue em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará um indicativo de lei de autoria do deputado estadual Almir Bié, que sugere a criação de um aeroporto na região que compõe os sertões de Canindé. O município de Canindé é um dos mais importantes polos do turismo religioso no Brasil e o mais importante aqui no Ceará. Sendo um dos centros da fé católica no Brasil, Canindé recebe inúmeros roteiros a fim de fortalecer sua religiosidade, que visitam uma das maiores basílicas já construídas em devoção a São Francisco de Assis. A cidade é visitada durante o período oficial de Romaria Franciscana, que vai de agosto a fevereiro, por aproximadamente 2 milhões de romeiros, fortalecendo e garantindo emprego e renda para toda a região. E aí, tem viabilidade essa ideia? É um projeto interessante. É um projeto interessante porque, veja, o Canindé, os sertões de Canindé como um todo, eles têm essa representatividade do turismo religioso e esse turismo religioso circula a questão econômica, tanto do município de Canindé como dos municípios circunvizinhos. Acaba que se cria uma grande teia de direcionamento econômico. O deputado Almir Bié, que conhece ele bem a região,
identificou essa necessidade, né, de criar um equipamento público que vai ali melhorar a questão logística do acesso aos romeiros, do acesso aos devotos de São Francisco à região. E a criação de um aeroporto é uma iniciativa que válida, ao meu ver, extremamente válida, precisa, obviamente, do entendimento do governo estadual, que pode, inclusive, viabilizar para a construção desse aeroporto, viabilizar parcerias com o governo federal. E o que é interessante, essa romaria ela acontece não só no período aí dos festejos de São Francisco, mas é uma constante. Quem vai a Canindé, quem conhece a Canindade, sabe que permanentemente as pessoas vão ali pagar suas promessas, vão ali, são os devotos do São Francisco. Então, é uma iniciativa interessante que está em tramitação na Assembleia Legislativa e que deve aí receber os devidos pareceres e, se for do entendimento do governador Elmano de Freitas, em breve poderemos ter ali um aeroporto na região do Sertões de Canindé. O deputado Almir Bier, como disse, é conhecedor da realidade daquela região do estado do Ceará e tem representatividade, por isso que puxou esse debate. E o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, anunciou a intenção de lançar uma candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza em 2024, sem descartar a possibilidade de concorrer ele mesmo. Ele também mencionou manter diálogos com o capitão Wagner do Partido União Brasil, visando a alternância de poder na cidade. Girão participou da marcha contra o aborto e pela vida, onde foi recepcionado por apoiadores e homenageado por sua defesa da vida. Outros políticos conservadores, como André Fernandes e Carmelo Neto, do PL, também estiveram presentes no evento. A disputa pelo paço municipal, né, cada vez mais se acirrando, cada vez mais se organizando. O senador Eduardo Girão, uma figura pública que tem uma representatividade forte no Senado Federal, tem uma presença forte no Senado Federal, coloca aí seu nome para uma avaliação desse partido, do Partido Novo, que tem aí suas origens voltadas para o debate da economia, como base das ideias, das políticas públicas, enfim, de toda a questão técnica que envolve as gestões municipais. Mas o que é interessante, aí fica a dica para o Eduardo Girão, fica a dica para quem comanda o Novo. Se lançar a Prefeitura de Fortaleza, como se lançar a Prefeitura de qualquer outro município, é interessante. Agora, conhecer a base, conhecer as comunidades, ouvir as demandas populares, a gente vem falando isso desde o bloco anterior, é outra história. Você ter conhecimento de causa, até para que você possa elaborar um plano de governo que venha a atender as necessidades, aí são os 500. Geralmente essas pessoas ficam presas lá nos seus gabinetes, nos seus parlamentos, debatendo as iniciativas, debatendo os projetos nacionais e esquecem das realidades do Conjunto Ceará, do Bom Sucesso, do Bom Jardim, da Vila Velha, que mais do Oitão Preto, do Pirambu, né? Conhece as realidades da cidade de Fortaleza. E aí, na hora de um embate, na hora de um bom debate, muitas vezes trocam até o nome do bairro. Eu já vi acontecer isso em outras eleições. Então, veja, para você que quer ser candidato a prefeito de qualquer município, antes de se lançar realmente, propriamente dito, antes de criar um fato político, vá conhecer as bases, vá percorrer a cidade, vá ouvir as pessoas, se transforme em um grande ouvido, né? E ouça e debata com as pessoas aquilo que deve ser tratado como prioridade na gestão pública. Fortaleza é uma cidade cheia de problemas, onde a gente sai na cidade, a gente se depara com problemas. E muitas vezes, repito, você fica no seu gabinete e não conhece os problemas da base. Você tem seus orçamentos lá de emendas e não disponibiliza essas emendas para as bases, para a periferia, que é onde o povo vive, que é onde o povo sofre, que é onde o povo clama por melhorias. Então, fica a dica aí para os intelectuais do Partido Novo, fica a dica para as lideranças do Partido Novo e de outros partidos que se configuram
no sentido de apresentar candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Bora para a base, sair dos gabinetes, sair da Beira-Mar, sair da aldeota, vamos para a base, vamos para os bairros, vamos ouvir a sociedade. A sociedade clama por serviços públicos de qualidade e por respostas dos governantes. É isso, e a saúde dos professores não vai bem no Brasil. É o que aponta o livro Precarização, Adoecimento e Caminhos para a Mudança. Trabalho e Saúde dos Professores, lançado nesta semana pela Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. O livro foi lançado durante o 5º seminário Trabalho e Saúde dos Professores, Precarização, Adoecimento e Caminhos para a Mudança. Durante o seminário, os pesquisadores apontaram que, seja na rede pública ou na rede privada, os professores sofrem de um mesmo conjunto de males ou doenças em que há predomínio dos distúrbios mentais, tais como síndrome de burnout, estresse e depressão. Depois deles, aparecem os distúrbios de voz e os distúrbios osteomusculares, que são lesões nos músculos, tendões ou articulações. Uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo já havia apontado que muitos estão enfrentando problemas relacionados à saúde mental e que isso pode ter se agravado com a pandemia do novo coronavírus. E antes de você fazer seu comentário, Fábio, você engana quem pensa que o professor chega ali no colégio às 7 horas da manhã, dá aquelas 6 aulas pela manhã, dá aquela pausa para o almoço, tem aquelas 6 aulas durante a tarde, muitas vezes à noite dá aula de alguma outra disciplina que o colégio oferece, algo mais específico, mas não, tem que trabalhar em casa também, corrigindo prova, fazendo material, preparando prova. Então o professor trabalha praticamente 18 horas por dia, só não trabalha quando está dormindo. Muitos às vezes nem dormem direito, né? Nem dormem, né? Domingo foi o dia dos professores, né? E aí a gente se depara com esta realidade, esta triste realidade com relação à saúde. E ganham mal. Ganham mal, apesar de existirem aí alguns avanços nos últimos anos, mas ainda é um salário defasado, sim. Ainda falta valorização do profissional do magistério, sim. Lembrando que o professor é a base, o professor é quem direciona o futuro do nosso país através do compromisso pedagógico, da dedicação na sala de aula, na elaboração de conteúdos que vão ali formar os alunos, ali do ensino fundamental até o nível superior, mas os fatos são alarmantes realmente com relação à saúde do professor. A pandemia, ela ocasionou muito disso. Foi preciso barrar todo esse processo de aprendizado, uma adaptação às questões online, que muita gente não se adaptou, nem o professor, nem o aluno, né? Então tudo isso mexe com o psicológico, mexe com a saúde mental do profissional de educação. E aí, quando se fala em sala de aula propriamente dita, os prejuízos são maiores em médio e longo prazo. A questão da voz, a questão da gesticulação, ou seja, das articulações. Eu entendo que o poder público, os poderes públicos que valorizam a questão da saúde do professor, esse tipo de gestão vai poder operacionalizar avanços reais, né? Na gestão pública de um modo geral. Porque, veja, se eu valorizo a educação, se eu crio condições para que o meu professor tenha uma vida mais equilibrada, tenha um acompanhamento médico, psicológico quando necessário, eu vou agregar valor à minha estrutura de educação. E os resultados vêm de diversas formas. Tanto na questão orçamentária, porque a gente sabe, quando os índices de alfabetização nos municípios avançam, o município ganha mais um tiquinho. Quando isso acontece em relação ao Estado, também é favorável economicamente, é favorável midiaticamente, porque você apresenta números reais de desenvolvimento da educação. E para que esses números positivos sejam concretizados, é preciso que exista uma estrutura de suporte e apoio ao professor, né? Esses fatos, esses dados, eles são incontestáveis. A gente consegue vivenciar isso no dia a dia. A gente consegue se deparar com professores que estão depressivos, ansiosos, que estão com a questão das cordas vocais prejudicadas, né? E isso prejudica a saúde, prejudica o processo de desenvolvimento da educação.
A educação é o princípio de tudo. Saúde e educação são os princípios, as bases que precisam ser respeitadas pelos poderes públicos. A gente falou muito aqui nos primeiros blocos sobre gestão orçamentária, e esses temas são prioridades para que todo mundo ganhe, tanto o aluno que recebe a orientação educacional, como do professor, que precisa estar bem remunerado, que precisa estar bem de saúde para poder trabalhar com mais segurança, para poder trabalhar com mais força e amor. Porque pedagogia, o exercício do magistério, é mais amor do que qualquer outra coisa. Com toda certeza. Agora o nosso Da Hora vai para o segundo intervalo, para a sua segunda pausa. Mas fica aí que já já nós estamos de volta. Sejam bem-vindos de volta ao Da Hora desta terça-feira. O sindicato solicita regularização imediata de pagamento dos médicos que atuam no Hospital Municipal Dr. Abelardo Gadelha Rocha, em Caucaia. A remuneração do mês de agosto ainda não foi paga. O Sindicato dos Médicos do Ceará oficiou na última sexta-feira esclarecimentos sobre a retirada e o atraso nos pagamentos dos médicos do hospital que atuam através da empresa terceirizada. De acordo com informações recebidas pela entidade, os médicos que prestam serviços no referido hospital ainda não receberam a remuneração do mês de agosto de 2023. Mais uma vez, né, Fábio? Esse assunto do pagamento dos profissionais da saúde vem à tona, né? Inversão de valores, né? Porque, veja, saúde, como dizia o velho jargão, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, uma gestão que não tem compromisso em manter os salários dos médicos que estão ali trabalhando de uma forma muito intensa para promover saúde no município, a gestão que não tem esse compromisso está invertendo os valores, está colocando dinheiro em outras situações que não a saúde. Então, eu quero abrir um parêntese aqui, falar do Sindicato dos Médicos do Estado de Ceará, que tem à frente o doutor Leonardo Alcântara, que tem feito um trabalho de fiscalização muito forte, em loco, ali com o doutor Edmar Fernandes também, que vai até os hospitais, as UPAs, os postos de saúde, conhecer a realidade dos profissionais de medicina que estão atendendo ali, né? E em Caucaia a gente não consegue entender por que o prefeito Vitor Valim não consegue colocar essas folhas de pagamento em dia. Eu não quero acreditar que esteja faltando dinheiro, né? Eu não quero acreditar que esteja faltando dinheiro para pagar os profissionais de medicina. E essa relação com as terceirizadas, essa coisa fica meio que estranha para o entendimento popular comum. Então, o Sindicato dos Médicos está atento a essas situações, vem aí buscando fiscalizar em loco, como eu disse, esses municípios que não pagam em dia os profissionais de medicina, profissionais esses tão importantes para o desenvolvimento da saúde pública. A maioria das pessoas, Gabriel, não tem plano de saúde, né? E quem tem já não consegue mais pagar. Então, é na saúde pública que a população procura um amparo para tratar as suas enfermidades, para ter os seus tratamentos. E um profissional que está ali na linha de frente, trabalhando, um médico, que não tem o seu salário em dia, com certeza vai ser mais difícil o trabalho dele. E aí o curioso, Fábio, é que hoje de manhã eu dei uma notícia no União News que foi anunciado um concurso para a Prefeitura de Caucaia, o maior da sua história, com mais de 1.900 vagas, se eu não me engano, e muitas, inclusive, para o cargo de médicos. E aí, qual é o recado que ele está dando? Óbvio, tem muitos outros cargos tem também, os cargos, mas tem médico, exemplificando, né, qual o exemplo que ele está dando, se não está pagando nem os servidores que já estão trabalhando, imagina os que vão ser contratados. Porque para o cidadão comum, Gabriel, não interessa se o médico é contratado, se ele é concursado, não interessa. Ele quer e precisa do atendimento. Então, se o prefeito não está conseguindo pagar a sua folha dos profissionais que já estão lotados, que já estão trabalhando, como é que se cria um fato novo
criando um concurso público, né? Então, sabe, existe uma confusão mental aí nas pessoas que dirigem Caucaia. Existe aí sabe? Maior da sua história, né? Maior da história. Existe um descompasso, né, nesses quesitos. Gente, bora resolver o problema que já existe aqui, vamos priorizar. Resolver o problema que existe, vamos pagar os médicos. E aí provavelmente tem outras categorias que também estão sem receber na área de saúde no município de Caucaia. Vamos resolver primeiro as coisas primeiras. Resolveu, botou em dia, tá ok, beleza, vamos pensar em orçamento para concurso. Eu não posso criar um fato midiático em cima de um problema que já existe. Isso é incoerência, isso é desrespeito com a população, isso é desrespeito com a sociedade de Caucaia. Se eu não estou resolvendo um problema imediato aqui, que é manter os salários em dias, como é que eu vou criar um fato midiático? Porque eu estou no ano pré-eleitoral para falar de concurso público. Tem sentido? Cabe da cabeça de alguém isso aí? Não cabe. Não cabe na cabeça de ninguém. Então tem orçamento para o concurso, para contratar, porque quem faz concurso é porque está precisando contratar, de uma forma jurídica legal, que é a partir do concurso público. Porque as contratações temporárias, as terceirizações, elas têm um prazo para ser desenvolvido, né? Existe um prazo para isso. Porque o correto é você trabalhar no serviço público concursado, é a forma correta. Agora, já que eu tenho uma situação emergencial e eu preciso contratar profissionais, eu preciso pagar os profissionais. Então fica aí o questionamento, fica aí a dúvida na cabeça de todo mundo e principalmente de quem mora em Caucaia e principalmente daquele profissional de saúde que está lá na linha de frente trabalhando sem receber. É isso, e o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça vinculada de Forquilha, ajuizou uma ação civil pública contra o município e a Câmara Municipal da cidade, com o objetivo de suspender a contratação de empréstimo de 30 milhões de reais por parte do ente municipal junto à Caixa Econômica Federal. Clara em quais serviços, não deixou clara no caso a administração, em quais serviços será aplicado o dinheiro emprestado. Isso é uma mistura de irresponsabilidade, incoerência e falta de respeito com o cidadão de Forquilha. Eu não sei nem quem é lá o prefeito, mas isso é no mínimo irresponsável. Você querer contratar um empréstimo, né, já prejudicando a frágil economia do município, comprometendo por anos a gestão pública com o pagamento das parcelas. E ainda não me dizer para onde é que vai o dinheiro, isso é deboche, isso é falta de respeito, isso é molecagem, não tem outro nome. Vou lá contratar uma cifra violentíssima de dinheiro, chega no cofre da prefeitura, não existe uma discriminação, não existe lá um projetinho dizendo para onde é que vai esse dinheiro. Esse pedido de empréstimo vai para a Câmara Municipal, que não contesta, que não vai para cima e dizer, prefeito, para onde é que vai esse dinheiro que o senhor está pedindo? Vai melhorar lá o posto de saúde da comunidade tal? Vai criar um grande movimento de reformas nas escolas municipais? Vai ampliar o hospital do município de Forquilha, se tiver, não sei se tem. Para que é? Vai melhorar a malha viária da cidade? Vamos asfaltar? O que é? Para que é que vai esse dinheiro? Esclarecimento em tempos de redes sociais, em tempos de portais da transparência, a gente ainda se depara com esse tipo de ação administrativa irresponsável e debochante, porque isso é deboche. Você encaminhar um pedido de um empréstimo a uma Caixa Econômica Federal, sem discriminar o que é, e esperar que esse dinheiro venha cair na tua conta para você aí entender depois o que é que vai fazer. Aí é incoerência, é deboche, é falta de respeito com o povo de Forquilha. Ainda bem que o Ministério Público aí fez valer a força da lei e suspendeu esse tipo de iniciativa. Com a palavra, a gestão pública do município de Forquilha. E o deputado Oscar Rodrigues afirma que é hora de virar a chave com relação à Prefeitura de Sobral. Essa questão de Sobral, veja, Sobral é uma das cidades mais importantes do estado do Ceará, tem ali o seu valor histórico, o seu valor econômico, uma cidade de grande porte,
e as movimentações políticas, elas são muito intensas também nesse município, que tem na família Ferreira Gomes, ali a base da família Ferreira Gomes, já aí desde do pai de todos eles, que foi prefeito, e segundo o Oscar, é preciso mudar o rumo, é preciso mudar a estratégia de gestão na cidade de Sobral, através do entendimento de uma nova metodologia política, porque tudo parte da política. Vem a política, depois vem os mecanismos de gestão. Então, a partir do entendimento do deputado, é preciso que haja aí uma avaliação por parte da população daquele município. Ele puxa esse debate de oposição ali naquele município, contesta as ações do prefeito Ivo Gomes, mas procura fazer isso de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito democrática e republicana. É interessante esse desenvolvimento de um novo momento na política em Sobral. É importante que haja aí essas novas tendências, esse novo debate no que se refere à política e à gestão naquele município. O que a gente precisa é acompanhar de perto, já como eu disse no início da fala, Sobral é uma das cidades mais importantes do Ceará. E é preciso que haja aí um entendimento de toda a sociedade cearense dos rumos políticos de Sobral. É isso. E para terminar rapidinho, o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Lima Bezerra, e o senador cearense Eduardo Girão anunciaram juntos o lançamento da pedra fundamental do Instituto de Prevenção ao Câncer de Mama e Útero, que atenderá pacientes de Juazeiro do Norte e região. A sede vai ficar localizada no bairro Cidade Universitária. Abre aspas. São 36 milhões de reais destinados graças ao nosso mandato no Senado Federal. O Instituto atenderá pacientes do SUS e será construído em um terreno doado pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. Além disso, o Instituto do Câncer de Mama e Útero contará com a unidade móvel que vai realizar atividades em cidades da região do Cariri. Importante, né, Fábio? Rapidinho que nosso tempo já está encerrando. Essa boa relação entre o mandato do senador Eduardo Girão com a Prefeitura do Juazeiro para se criar um hospital de referência no câncer, de combate ao câncer, é de extrema importância. Vale muito, merece o aplauso da sociedade e é preciso que se estabeleça cada vez mais essa boa relação das gestões municipais com os parlamentos em nível federal e em nível local, para que as ideias possam se organizar, se entrelaçar, quem ganha com isso é o povo. Com certeza. Fábio, da hora dessa terça vai ficando por aqui. Queria agradecer a sua presença e pedir suas considerações finais, por favor. Bom, só mandar um abraço aí para o vereador Tom da Caninana de Morrinhos, para o Igor Souza de Quixeramobim, para o Erivaldo Santiago, para o Domingos Campos Belo, Domingos Távora, todos estão nos acompanhando agora ali na Assembleia Legislativa do Ceará e dizer que estamos aqui sempre para debater a boa política. É isso, Gabriel, agradecer sua presença e sua companhia e pedir suas considerações finais também, por favor. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a você de casa que participa e que nos acompanha sempre aqui na TV União e dizer que você participe com a gente através do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. É isso, você fica agora com o programa do Ferreira Aragão e depois tem Esporte União. Até amanhã.